A individuação é, para Carl Gustav Jung, muito mais que um conceito. É a missão central da existência humana. Trata-se de uma jornada profunda e corajosa rumo à totalidade do ser. Um processo que demanda enfrentar nossas próprias sombras, reconhecer o que nos fragmenta e buscar a integração entre todas as partes que compõem nossa psique. Imagine que a psique é um vasto mosaico, cheio de peças dispersas, muitas delas escondidas, outras quebradas ou esquecidas. A individuação é o trabalho de reunir essas peças, entender como elas se encaixam, mesmo aquelas que parecem estranhas ou desconexas. Até que, enfim, o mosaico se revele uma imagem única, coerente, que reflete o que você é na essência, para além das máscaras sociais e das expectativas externas. Jung via a individuação como uma caminhada solitária e ao mesmo tempo necessária. Ninguém pode fazer esse processo por você. Ele exige autoconhecimento, coragem para olhar para dentro e abraçar tudo que vier, inclusive aquilo que o ego não quer admitir. O ego, nossa identidade consciente, é apenas uma fração pequena do nosso verdadeiro eu. Na individuação, o ego deixa de ser o dono da casa para se tornar um morador consciente, aprendendo a dialogar com o inconsciente, com a sombra, com os arquétipos e, finalmente, com o self, o centro regulador e total da psique. Este processo não é linear nem rápido. Pode durar toda uma vida. E, paradoxalmente, só ao reconhecer a fragmentação interna, a complexidade e até o caos dentro de si, o indivíduo encontra a harmonia. Porque a individuação não é sobre perfeição, mas sobre autenticidade. Ser inteiro, mesmo com as imperfeições. Para compreender a individuação, primeiro precisamos entender a estrutura da psique, segundo Jung. A mente humana não é uma entidade homogênea, é um território dividido por forças opostas que coexistem e, muitas vezes, entram em conflito. A consciência representa o que está claro para nós. Nossos pensamentos, sentimentos, percepções e memórias que controlamos e reconhecemos. Mas abaixo da superfície, há o inconsciente, um vasto oceano de conteúdos ocultos, desde memórias esquecidas até energias primitivas e instintivas. Jung identificou dois níveis principais no inconsciente, o pessoal e o coletivo. O inconsciente pessoal é formado por tudo que já vivemos e reprimimos. Emoções, desejos, traumas, aquilo que nossa mente consciente não quer admitir ou aceita apenas parcialmente. O inconsciente coletivo, por sua vez, é uma dimensão universal, compartilhada por toda a humanidade. Nele residem os arquétipos, imagens primordiais e padrões que moldam nossos mitos, sonhos e comportamentos sem que percebamos. Nessa dinâmica, a dualidade se manifesta em muitos níveis. Consciente x inconsciente, luz x sombra, masculino x feminino, razão x emoção, individual x coletivo. A individuação é o processo de reconhecer e reconciliar essas dualidades, permitindo que elas coexistam em equilíbrio dentro da psique. Por exemplo, o confronto com a sombra, a face oculta da personalidade, é uma etapa inevitável. Negar a sombra significa alimentar conflitos internos e repetir padrões destrutivos. Abraçá-la, aceitar sua existência, permite que suas energias sejam transformadas em força criativa. Assim, a individuação é o convite para uma dança entre opostos, onde o movimento constante gera crescimento e evolução. A sombra é uma das ideias mais poderosas e perturbadoras da psicologia junguiana. Representa tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. Os sentimentos, pensamentos e impulsos que não aceitamos, que reprimimos ou escondemos, muitas vezes por medo do julgamento social ou da própria autocensura. Mas a sombra não é apenas o lado ruim. Ela é um depósito de energias vitais e potenciais criativos que ficaram bloqueados. Ao negar a sombra, negamos partes importantes do nosso ser, causando fragmentação e desequilíbrio. Encarar a sombra é um processo doloroso porque nos força a olhar para aquilo que preferiríamos esconder. Pode revelar medos profundos, raivas, invejas, inseguranças, mas também verdades que liberam e transformam. Jung dizia que
Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. A sombra é um convite para despertar. Quando reconhecemos e integramos a sombra, não apenas ganhamos força, mas nos tornamos mais autênticos, pois paramos de atuar no mundo baseados em máscaras e falsas identidades. Para acessar a sombra, Jung recomendava técnicas como a imaginação ativa, onde o indivíduo dialoga com essas partes ocultas em estado meditativo, permitindo que mensagens inconscientes sejam trazidas à luz. Por exemplo, uma pessoa que sempre reprimiu sua raiva pode descobrir que essa emoção reprimida está causando sintomas físicos, ansiedade ou relacionamentos conturbados. Reconhecer a raiva como parte legítima da psique permite que ela seja canalizada de maneira saudável. A sombra também se manifesta em projeções, quando vemos nos outros aquilo que negamos em nós, criando conflitos e julgamentos. O processo de individuação exige que reconheçamos essas projeções para recuperar essas partes nossas. Dentro da psique humana, Jung identificou uma presença fundamental e muitas vezes desconhecida: o arquétipo do oposto sexual, que ele chamou de ânima e ânimos. Na alma do homem habita a ânima, a figura feminina inconsciente, enquanto na alma da mulher vive o ânimos, a contraparte masculina. Esses arquétipos não são apenas ideias abstratas, são forças vivas, dinâmicas e profundamente influentes que moldam nossas emoções, comportamentos e relacionamentos. A individuação exige que entremos em contato e integremos essas figuras internas. Por exemplo, um homem que desconhece sua ânima pode se sentir desconectado das próprias emoções, reproduzindo padrões rígidos e limitantes de masculinidade. Já uma mulher que ignora seu animus pode enfrentar dificuldades em afirmar suas opiniões ou agir com confiança. Ao reconhecer e dialogar com essas figuras, abrimos espaço para o equilíbrio entre razão e emoção, força e sensibilidade, ação e receptividade. Esse encontro interno é um passo decisivo para a maturidade psíquica. Jung via esse processo como uma dança entre opostos que gera criatividade, autocompreensão e crescimento espiritual. A ânima e o animus são como pontes que conectam nosso mundo interno às relações externas, enriquecendo nossa vivência afetiva e social. No coração da individuação está o self, um conceito central e profundo na psicologia analítica. Diferente do ego, que representa a consciência do indivíduo, o self é a totalidade da psique, integrando tanto o consciente quanto o inconsciente. O self é visto como o arquétipo da totalidade, uma força organizadora que guia o processo de individuação. É como o centro de uma mandala, a figura simbólica que Jung usava para representar a harmonia interna. Enquanto o ego lida com a realidade externa e as demandas do mundo, o self aponta para um horizonte mais amplo. A integração e a unificação dos opostos dentro da psique. O caminho da individuação é, em última análise, o despertar para o self. O reconhecimento de que somos muito mais do que aquilo que mostramos, muito mais do que nossa identidade superficial. Esse despertar não é simples. Envolve abandonar ilusões, romper com falsas certezas e abrir mão do controle rígido do ego para permitir que o inconsciente se manifeste e guie. Jung enfatizava que a relação entre ego e self é dinâmica e nunca totalmente concluída, refletindo o caráter contínuo da jornada humana. Revisitar a sombra é revisitar o desconhecido em nós mesmos, o que muitas vezes nos assusta. O confronto com a sombra não é uma escolha, mas uma necessidade para quem deseja seguir na individuação. Reprimir ou negar a sombra apenas a fortalece no inconsciente, levando a sintomas, conflitos internos e projeções destrutivas. O verdadeiro poder da sombra só se revela quando a enfrentamos, a aceitamos e a integramos. Esse processo exige coragem e honestidade radical, pois a sombra contém tanto aspectos negativos quanto qualidades que foram reprimidas por medo, vergonha ou rejeição social. Ao fazer as pazes com a sombra, o indivíduo torna-se mais autêntico, pois deixa de agir sob a influência inconsciente dessas forças ocultas. A integração da sombra liberta energia psíquica vital, que pode ser direcionada para a criatividade, o amor e o autodesenvolvimento.
Uma das ferramentas mais poderosas para a individuação, desenvolvida por Jung, é a imaginação ativa. Trata-se de uma prática meditativa, onde o indivíduo se coloca em contato direto com os conteúdos do inconsciente, permitindo que imagens, símbolos e personagens emerjam. Esse diálogo consciente com o inconsciente ajuda a revelar mensagens ocultas, conflitos internos e potenciais criativos. Por meio da imaginação ativa, o inconsciente deixa de ser um território desconhecido e hostil para se tornar uma fonte viva de autoconhecimento. O processo pode envolver a escrita, desenho, visualização ou qualquer forma de expressão criativa que permita a manifestação dessas imagens. É um caminho que exige paciência, atenção e disposição para se perder e se encontrar em múltiplos níveis da psique. Jung viu uma profunda conexão entre a individuação e o mito da jornada do herói, popularizado posteriormente por Joseph Campbell. A jornada do herói simboliza o processo arquetípico de transformação, desde a partida da zona de conforto até o retorno transformado. No processo de individuação, o herói é cada um de nós que precisa atravessar provas, enfrentar monstros internos e retornar com um tesouro, o self realizado. Esse mito serve como um mapa simbólico para entender as fases da individuação, tornando o processo mais compreensível e inspirador. A jornada do herói representa a luta contra o desconhecido dentro de nós mesmos, a superação do ego limitado e a conquista da autenticidade. A jornada da individuação não é linear nem fácil. Há inúmeros desafios internos e externos que podem atrasar ou impedir esse processo. O medo do desconhecido, a resistência do ego, a pressão social para manter máscaras e a dificuldade de enfrentar a sombra são alguns dos principais obstáculos. Além disso, experiências traumáticas, condicionamentos familiares e culturais podem criar barreiras profundas. Reconhecer esses obstáculos é fundamental para não se frustrar e continuar caminhando. A individuação exige paciência, autocompaixão e a disposição para recomeçar quantas vezes for necessário. Os arquétipos são padrões universais de comportamento e imagens simbólicas que residem no inconsciente coletivo, segundo Jung. Eles atuam como modelos que moldam nossas experiências, sonhos e até decisões. Entre os arquétipos mais conhecidos estão o herói, o sábio, a grande mãe, o trickster e muitos outros. Cada um carrega uma energia psíquica específica que influencia nossa personalidade e nosso caminho. No processo de individuação, identificar quais arquétipos estão mais ativos em nós ajuda a compreender nossas motivações, conflitos e potencialidades. Integrar esses arquétipos é fundamental para que a psique se torne mais equilibrada e rica em recursos internos. Jung falou sobre a função transcendente como um processo que permite a síntese dos opostos dentro da psique, criando uma nova consciência que supera conflitos internos. Essa função é ativada durante a individuação, quando o ego aprende a mediar entre as polaridades da mente, como consciente e inconsciente, sombra e luz, masculino e feminino. Ao unir esses opostos, a função transcendente promove um salto qualitativo no desenvolvimento psicológico, abrindo espaço para a transformação e a cura. Esse conceito pode parecer abstrato, mas na prática significa aprender a viver com as tensões internas, sem rejeitar nenhuma parte de si mesmo. Para Jung, os sonhos são mensagens do inconsciente, diálogos simbólicos que revelam o que a consciência não consegue enxergar. Durante a individuação, os sonhos se tornam aliados preciosos, oferecendo pistas sobre a sombra, a ânima, ânimos e o self. Interpretar sonhos não é simplesmente decodificar símbolos, mas entrar em contato com a linguagem do inconsciente. Por isso, manter um diário de sonhos e refletir sobre suas imagens pode acelerar o processo de autoconhecimento e integração. Os mitos são histórias ancestrais que carregam os arquétipos e revelam os padrões universais da psique humana. Jung via os mitos como expressões simbólicas da jornada da alma, representando etapas da individuação e os desafios internos que todos enfrentamos. Estudar mitos de diferentes culturas pode nos ajudar a reconhecer
esses processos em nossa própria vida e a compreender as forças que nos movem. Embora a individuação seja uma jornada profundamente pessoal, ela não acontece isoladamente. Cultura, família, religião e sociedade influenciam nossa formação, nossos valores e nossas resistências internas. Compreender essas influências ajuda a identificar quais partes de nós foram impostas e quais são realmente autênticas. Esse discernimento é essencial para avançar no processo de se tornar quem você realmente é. O ego é o centro da consciência, mas tem limitações inerentes. Ele é responsável pela nossa identidade social e pelas decisões racionais, mas muitas vezes resiste às mudanças necessárias para a individuação. Reconhecer o ego como um aspecto parcial da psique nos ajuda a abrir espaço para outras dimensões do ser. As crises pessoais, sejam emocionais, existenciais ou espirituais, são momentos cruciais para a individuação. Elas podem parecer dolorosas e desestruturantes, mas frequentemente são o ponto de virada que força o indivíduo a se confrontar consigo mesmo. A crise abre uma brecha para o autoconhecimento e a renovação. Práticas como a meditação ajudam a silenciar o barulho externo e interno, criando um espaço para o encontro com o inconsciente. O silêncio permite que imagens, sensações e insights emergam sem interferência do pensamento racional. Esse contato é fundamental para a escuta interna necessária na individuação. A criatividade é uma manifestação direta da energia vital do inconsciente. Expressar-se por meio da arte, escrita, música ou qualquer forma criativa é uma maneira de integrar conteúdos psíquicos e avançar na individuação. A individuação não é um conceito abstrato, reservado a estudiosos ou místicos. Ela é um processo que acontece no dia a dia, na maneira como enfrentamos nossos desafios, nos relacionamos e tomamos decisões. Imagine uma pessoa comum que, em meio a uma rotina agitada, começa a perceber que suas escolhas não a satisfazem mais. Ela sente um vazio, um desconforto inexplicável, como se algo essencial estivesse faltando. Essa sensação pode ser o chamado do inconsciente, uma intuição profunda que convida à transformação. No cotidiano, o processo da individuação se manifesta nas pequenas decisões. Dizer não quando antes se aceitava tudo, assumir responsabilidade pelos próprios sentimentos, reconhecer erros sem autodepreciação, acolher críticas construtivas e, principalmente, olhar para as emoções difíceis sem fuga ou negação. Um exemplo prático é quando alguém, diante de uma situação de conflito, escolhe não reagir impulsivamente, mas buscar entender o que aquela emoção revela sobre si mesmo. Talvez seja uma sombra não integrada clamando por atenção, ou um arquétipo ativado pedindo equilíbrio. Assim, a individuação é uma jornada que acontece em cada instante, mesmo nas tarefas mais simples, desde que haja consciência e disposição para o autoconhecimento. Jung usava a mandala, um símbolo circular presente em diversas culturas, como uma metáfora poderosa para a individuação. A mandala representa a totalidade, a integração dos opostos, a harmonia interior. Visualize uma mandala composta por múltiplas camadas e figuras geométricas, onde cada parte tem seu lugar e significado. Assim é a psique humana, um sistema complexo de forças que precisam se equilibrar para que a totalidade seja alcançada. Durante o processo de individuação, o indivíduo pode se imaginar caminhando rumo ao centro da mandala, enfrentando seus próprios labirintos internos, encontrando figuras que simbolizam a sombra, a ânima, o ânimos e, finalmente, o self. Essa metáfora ajuda a entender que não se trata de uma linha reta, mas de um caminho circular e cíclico, onde é preciso voltar a pontos já visitados com nova visão e maturidade. A individuação não é um processo rápido. Jung afirmou que ela pode durar toda a vida e que é impossível apressar sua trajetória. O tempo é, portanto, um aliado e um professor. Cada fase da vida traz desafios específicos que favorecem a integração de aspectos diferentes da psique. Na juventude, a busca por identidade é predominante. Na meia-idade, o confronto com a sombra e o resgate do self. Na maturidade, a sabedoria e a aceitação da totalidade. Entender o tempo como parte do processo ajuda a diminuir a ansiedade,
a reconhecer que cada etapa tem seu valor e a cultivar a paciência consigo mesmo. Ninguém se individua sozinho. As relações interpessoais são um espelho poderoso que reflete aspectos inconscientes, oferecendo oportunidades de crescimento. Relacionamentos íntimos, amizades e até mesmo conflitos são terreno fértil para o autoconhecimento. Quando você reconhece que aquilo que incomoda no outro pode ser uma projeção da sua sombra, abre-se espaço para a reflexão e a transformação. Da mesma forma, a interação com pessoas que encarnam arquétipos diferentes dos seus ajuda a ampliar a consciência e integrar novas qualidades. A individuação, portanto, é também um processo relacional, onde o encontro com o outro é um convite para o encontro consigo mesmo. A sombra, como vimos, é a parte oculta e reprimida da psique que carregamos dentro de nós. Mas o que muitos não percebem é o impacto profundo que ela exerce nas nossas relações com os outros. Frequentemente, aquilo que mais nos incomoda, irrita ou mesmo assusta nas outras pessoas é, na verdade, um reflexo da nossa própria sombra projetada. Essa projeção acontece porque o ego prefere ignorar aspectos desconfortáveis e, ao invés de integrá-los, os vê como defeitos ou ameaças externas. Imagine uma pessoa que sente muita inveja, mas não reconhece isso em si mesma. Ela pode, então, julgar severamente quem demonstra sucesso ou beleza, gerando conflitos e ressentimentos. O processo de individuação exige que essa projeção seja reconhecida e que a pessoa volte seu olhar para dentro. Isso não é fácil, porque significa encarar partes pouco agradáveis de si mesmo. Contudo, é um passo essencial para a maturidade emocional e para estabelecer relações mais saudáveis e autênticas. Ao assumir a responsabilidade por sua sombra, o indivíduo diminui a tensão interna e o sofrimento que resulta de expectativas frustradas e conflitos interpessoais. Em vez de culpar os outros, ele aprende a compreender o outro e a si mesmo em níveis mais profundos. Esse trabalho interno também promove a empatia, pois ao entender seus próprios lados obscuros, o indivíduo passa a ser menos julgador e mais compreensivo com as falhas alheias. A anima e o ânimos, os arquétipos do feminino e do masculino internos, desempenham um papel central não só na construção da psique, mas especialmente nas relações afetivas e amorosas. Por exemplo, um homem que desconhece sua ânima pode ter dificuldades em expressar emoções, em compreender a sensibilidade e pode reproduzir padrões rígidos ou superficiais em seus relacionamentos. Isso pode gerar desconexão, conflitos e uma sensação de vazio afetivo. Do mesmo modo, uma mulher que não se relaciona com seu ânimos pode se sentir insegura para tomar decisões, para se posicionar com firmeza ou pode depender demais da aprovação externa. A individuação implica reconhecer essas figuras internas, dialogar com elas e integrá-las, para que o relacionamento consigo mesmo se fortaleça e, com isso, a qualidade das relações externas melhore. Esse trabalho interno abre espaço para relacionamentos mais autênticos, onde o amor não é dependente de idealizações ou necessidades não resolvidas, mas nasce da compreensão e da aceitação do outro e de si mesmo. Os arquétipos, enquanto imagens ancestrais presentes no inconsciente coletivo, são como personagens em uma peça teatral interna que encenam nossas experiências psicológicas e espirituais. Reconhecer quais arquétipos estão ativos em momentos específicos da vida pode nos ajudar a entender nossos comportamentos, emoções e conflitos. Por exemplo, o arquétipo do herói surge quando enfrentamos desafios que nos obrigam a sair da zona de conforto e lutar por algo significativo. Já o sábio aparece em momentos de reflexão e busca por conhecimento profundo. Durante a individuação, o trabalho é aprender a integrar essas energias arquetípicas de forma equilibrada, evitando que um arquétipo domine e cause desequilíbrios. Ao fazer isso, a psique se torna mais rica, flexível e capaz de responder de forma criativa às adversidades. Uma das portas mais importantes para o inconsciente são os sonhos, que se manifestam em linguagem simbólica. Diferente da linguagem lógica do consciente, os símbolos nos sonhos falam por metáforas, imagens e emoções, trazendo mensagens que muitas vezes escapam à nossa compreensão imediata.
Interpretar símbolos não é um exercício intelectual, mas uma experiência intuitiva e sensorial, que exige abertura e sensibilidade. Por exemplo, sonhar com água pode representar emoções profundas, com labirintos, um desafio interno, com animais, aspectos instintivos da psique. Ao aprender a decodificar essa linguagem, podemos acessar conteúdos que ajudam a integrar a sombra, a anima, ânimos e o self, acelerando o processo de individuação. Um dos maiores desafios para quem se dedica à individuação é a paciência. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo, os resultados rápidos e a eficiência. Porém, a transformação profunda da psique não acontece em dias ou semanas. É um processo que pode durar anos ou toda a vida. Entender isso é essencial para evitar frustrações e desistências. Além disso, a persistência, mesmo diante das dificuldades e crises internas, é o que garante que o caminho da individuação seja trilhado com sucesso. Cultivar a paciência é, portanto, um ato de amor próprio e de respeito pelo ritmo único de cada pessoa. Na correria do mundo moderno, o silêncio tornou-se raro e valioso. Ele é fundamental para ouvir a voz do inconsciente e do self. Praticar o silêncio, seja pela meditação, pela contemplação na natureza ou por momentos de solitude, cria um espaço onde as imagens e insights profundos podem emergir. Essa escuta interior é essencial para reconhecer as mensagens da sombra, da anima, ânimos e dos arquétipos. O silêncio, portanto, não é vazio, mas uma fonte de vida e sabedoria interior. A jornada do herói, conceito popularizado por Joseph Campbell, está profundamente conectada ao processo de individuação de Jung. Trata-se de uma narrativa arquetípica que descreve o caminho do indivíduo que deixa a segurança do conhecido para enfrentar desafios, encontrar seu verdadeiro eu e retornar transformado. Essa jornada é repleta de provas, encontros com figuras simbólicas, batalhas internas e momentos de crise que forçam o crescimento. Na vida real, todos enfrentamos nossas próprias versões dessa jornada, quando encaramos crises, dúvidas e mudanças. Compreender a jornada do herói como um espelho do processo de individuação ajuda a dar significado às dificuldades, transformando o sofrimento em oportunidade de evolução. A individuação é, antes de tudo, um equilíbrio dinâmico entre consciência e inconsciente. A consciência representa a parte de nós que sabemos e controlamos, enquanto o inconsciente contém conteúdos desconhecidos, esquecidos ou reprimidos. O desafio está em ampliar a consciência para incluir esses conteúdos, promovendo a integração. Essa integração permite que a psique funcione de modo mais harmonioso, reduzindo os conflitos internos que causam sofrimento. É um processo delicado, pois o inconsciente pode trazer à tona conteúdos que chocam a imagem que temos de nós mesmos, exigindo coragem e abertura. O conceito do self é central na psicologia junguiana e representa a totalidade da psique, onde consciente e inconsciente se harmonizam. O self é ao mesmo tempo o objetivo e o guia da individuação. Ele não é o ego, mas está além dele, contendo todas as partes da psique integradas. Encontrar o self é alcançar uma sensação de plenitude, conexão profunda consigo mesmo e com o universo. Na individuação, o poder da síntese consiste em unir os opostos internos, como razão e emoção, luz e sombra, masculino e feminino. Essa síntese não elimina as diferenças, mas as harmoniza, criando uma nova qualidade de ser. É um processo que exige flexibilidade mental e emocional, além da disposição para se desapegar de antigas certezas. Quando os opostos estão integrados, a pessoa experimenta maior equilíbrio, criatividade e liberdade interior. As máscaras, ou personas, são as identidades sociais que construímos para nos adaptar ao mundo. Elas são necessárias para a convivência social, mas podem se tornar limitantes quando impedem o acesso ao verdadeiro eu. A individuação implica reconhecer quais máscaras usamos e quando elas servem ou prejudicam nossa autenticidade. A libertação dessas máscaras é um passo importante para viver de forma mais genuína e satisfatória. Vivemos uma era de rápidas mudanças e incertezas, o que torna o autoconhecimento
uma ferramenta essencial para navegar a vida. O processo de individuação, mesmo sendo antigo, tem grande relevância hoje para que possamos lidar com ansiedade, solidão e busca de propósito. A tecnologia e a informação são abundantes, mas o verdadeiro desafio está em desenvolver sabedoria interna para usar esses recursos de forma equilibrada. Ser autêntico significa agir em conformidade com o que realmente se é, e não com as expectativas externas ou internas impostas por padrões sociais, familiares ou culturais. No caminho da individuação, a autenticidade é uma pedra angular. Muitas vezes, estamos tão condicionados a agradar, a cumprir papéis ou a seguir modelos que esquecemos nossa essência genuína. Reconhecer e acolher a própria verdade interna pode gerar medo e insegurança, pois isso pode significar romper com grupos ou padrões confortáveis. Entretanto, a verdadeira liberdade e satisfação vem da coragem de ser quem se é, com todas as imperfeições e singularidades. O processo de individuação convida a essa coragem, mostrando que a autenticidade é também um ato de amor próprio e respeito pela vida. As crises existenciais são momentos de questionamento profundo sobre sentido, identidade e propósito. Na individuação, essas crises são portas que, embora dolorosas, abrem caminhos para o autoconhecimento e a reinvenção. Jung dizia que a sombra frequentemente se manifesta nessas crises, forçando o indivíduo a encarar aquilo que foi reprimido ou negado. Esses períodos de turbulência podem parecer caóticos e desestruturantes, mas são essenciais para que o ego se expanda e a consciência se aprofunde. Aceitar a crise como parte natural da jornada facilita o movimento rumo à transformação. O encontro com o Self é um momento simbólico no processo de individuação. Ele representa a integração e a harmonia entre os diversos aspectos da psique. Esse encontro pode se manifestar em experiências místicas, momentos de clareza profunda ou insights transformadores. É como se a pessoa se encontrasse consigo mesma em um nível mais pleno, sentindo uma conexão com algo maior que transcende o ego. Esse momento traz uma sensação de completude, paz interior e confiança na vida. No entanto, o encontro com o Self não significa o fim do processo, mas o início de uma nova fase de crescimento. Para Jung, a individuação tem uma dimensão espiritual, pois implica na busca do sentido e da totalidade do ser. Essa espiritualidade não está necessariamente ligada a religiões organizadas, mas à experiência de conexão profunda consigo mesmo e com o universo. Muitos que trilham o caminho da individuação relatam sensações de transcendência, silêncio interior e comunhão com algo maior. A prática espiritual, seja por meio da meditação, contemplação, oração ou outras formas, pode fortalecer essa jornada. Assim, a individuação se apresenta como um caminho que integra psicologia e espiritualidade. O perdão, tanto a si mesmo quanto aos outros, é um passo fundamental na individuação. Guardar rancores, culpas ou ressentimentos mantém a psique presa a padrões que impedem a integração e o crescimento. A compaixão surge quando conseguimos olhar para as próprias falhas e as dos outros com compreensão e aceitação. Esse movimento libera energia emocional e abre espaço para a transformação. Além disso, o perdão e a compaixão promovem relações mais saudáveis e uma vida emocional mais leve e harmoniosa. Por fim, é essencial compreender que a individuação é um profundo ato de amor próprio. Ela exige coragem, paciência, respeito e dedicação consigo mesmo. Cada passo do caminho é uma afirmação de que você merece ser inteiro, aceito e amado. Nesse processo, aprendemos a acolher nossas sombras, celebrar nossas luzes e viver com integridade. A individuação é, portanto, a jornada para se tornar quem você realmente é, um ser único e valioso no mundo. Jung introduziu o conceito de inconsciente coletivo como um depósito de experiências e imagens que são comuns a toda a humanidade, diferentes do inconsciente pessoal que é formado por experiências individuais. Durante o processo de individuação, a conexão com esse inconsciente coletivo se torna fundamental, pois é nele que moram os arquétipos, figuras simbólicas que nos guiam e influenciam. Reconhecer essa dimensão amplia a visão do eu,
mostrando que somos parte de um todo maior. Essa percepção traz uma sensação de pertencimento e de responsabilidade em relação à humanidade. A individuação exige uma morte simbólica do ego, ou seja, o abandono de crenças e padrões antigos que já não servem. Esse processo pode ser aterrorizante, pois o ego resiste a perder seu controle e identidade. O medo da morte psicológica é natural, mas é um passo necessário para que o verdadeiro self possa emergir. Superar esse medo exige coragem e confiança na vida e no processo. Esse renascimento simbólico é fundamental para alcançar a integração e a plenitude. Na jornada da individuação, muitas vezes uma figura simbólica emerge como mentor ou guia interno. Esse mentor pode aparecer em sonhos, visões ou em momentos de reflexão profunda, trazendo conselhos, força ou proteção. É a personificação do self ou de alguma qualidade arquetípica que auxilia o ego a enfrentar desafios. Reconhecer e dialogar com esse mentor interno é um recurso poderoso para a autotransformação. Ele representa a sabedoria interior que todos carregamos, embora nem sempre estejamos conscientes dela. À medida que o processo de individuação avança, surge uma espontaneidade e criatividade renovadas. Essa criatividade não se restringe às artes, mas se manifesta em todos os aspectos da vida, na forma de resolver problemas, se relacionar e expressar-se. Ela surge da integração dos opostos e da conexão com o inconsciente, que é fonte inesgotável de imagens e ideias. A criatividade é, portanto, uma manifestação concreta do equilíbrio psíquico e do crescimento interior. Individuar-se não significa se isolar, mas encontrar o equilíbrio entre a autonomia pessoal e a qualidade das relações interpessoais. A pessoa que se individua aprende a manter sua integridade e limites, sem perder a capacidade de se conectar e amar. Esse equilíbrio é difícil, pois exige consciência e habilidade para negociar o espaço próprio e o do outro. Quando alcançado, resulta em relações mais saudáveis, onde há respeito mútuo e crescimento compartilhado. Jung reconheceu que o corpo é um veículo importante da psique e que a individuação envolve também a integração corporal. Prestar atenção aos sinais do corpo, às sensações e emoções corporais, amplia a consciência. Práticas como yoga, dança, respiração consciente e meditação ajudam a fortalecer essa conexão. Essa integração corpo-mente contribui para um estado mais equilibrado e harmonioso. Registrar pensamentos, sonhos, emoções e insights em um diário é uma ferramenta poderosa no processo de individuação. A escrita ajuda a organizar o conteúdo inconsciente, a reconhecer padrões e a refletir sobre o próprio caminho. Além disso, revisitar essas anotações permite perceber a evolução pessoal ao longo do tempo. O diário é, portanto, um companheiro fiel na jornada do autoconhecimento e da integração. Jung valorizava muito o símbolo da mandala, que representa a totalidade e a integração da psique. Ela aparece frequentemente em sonhos e fantasias durante o processo de individuação, indicando um movimento de unificação dos opostos internos. Desenhar ou meditar com mandalas pode ajudar a focalizar a mente e favorecer a integração psíquica. A mandala simboliza o centro do self, onde a harmonia e a plenitude podem ser encontradas. A função transcendente é um conceito junguiano que descreve a capacidade da psique de resolver conflitos internos por meio da criação de algo novo que transcende os opostos. Quando o ego e o inconsciente entram em conflito, a função transcendente atua para integrar essas polaridades. Esse processo gera um terceiro elemento que não estava presente anteriormente, ampliando a consciência. A prática da função transcendente ajuda a lidar com tensões psíquicas, abrindo espaço para soluções criativas. Muitos artistas encontram na criatividade um caminho para expressar o inconsciente e vivenciar a individuação. O processo criativo pode ser uma forma de acessar conteúdos reprimidos e integrá-los simbolicamente. Além disso, a arte permite externalizar o mundo interno, promovendo o autoconhecimento e transformação. Portanto, para quem trilha o caminho da individuação, a expressão artística pode ser um recurso fundamental. Além da sombra pessoal,
Jung descreveu a existência de sombras coletivas, que são os aspectos reprimidos ou negados por grupos, culturas e sociedades. Essas sombras coletivas podem se manifestar em preconceitos, estereótipos e comportamentos destrutivos. Reconhecer e trabalhar essas sombras é essencial para o crescimento individual e social. Assim, a individuação também tem uma dimensão ética e política, envolvendo a responsabilidade para com o coletivo. A imaginação ativa é uma técnica desenvolvida por Jung para dialogar com conteúdos inconscientes. Ela consiste em permitir que imagens e figuras surjam livremente na mente, interagindo com elas de forma consciente. Essa prática facilita a integração da sombra, a comunicação com arquétipos e o encontro com o self. É uma ferramenta valiosa para aprofundar a individuação e desenvolver a criatividade. Para que o processo de individuação ocorra, é fundamental que o indivíduo tenha um espaço seguro, interno e externo, para explorar seu mundo interno. Isso inclui ambientes físicos tranquilos, relacionamentos de confiança e um contexto emocional que permita vulnerabilidade. Sem essa base, o ego pode se sentir ameaçado e bloquear o contato com o inconsciente. Portanto, cuidar desse espaço é cuidar da própria evolução. Individuar-se é, em última análise, buscar a verdadeira liberdade. Não se trata de liberdade externa, de escapar de regras ou limitações, mas de liberdade interna. A capacidade de ser quem se é sem medo ou auto-engano. Essa liberdade nasce da integração dos opostos, do reconhecimento da sombra e da conexão com o self. Ela permite viver com autenticidade e responsabilidade, tornando a vida mais plena e significativa. A individuação não é exclusiva da juventude. Na verdade, muitas pessoas começam essa jornada na idade adulta, quando experiências de vida, crises e questionamentos surgem com mais intensidade. Nessa fase, há um maior potencial para integrar as partes dispersas da psique, pois a maturidade traz mais reflexão e paciência. A individuação na idade adulta pode se manifestar como um despertar para valores mais autênticos, mudanças de carreira, relações mais conscientes e busca por sentido. É um processo que pode durar toda a vida, tornando cada etapa um novo convite ao autoconhecimento. Reconhecer a sombra pessoal tem impacto direto na forma como nos relacionamos com os outros. Quando não estamos conscientes de nossas projeções, tendemos a enxergar nos outros aquilo que negamos em nós mesmos, causando conflitos e mal-entendidos. Trabalhar a sombra permite assumir responsabilidade emocional, melhorando a empatia e a qualidade das relações. Isso contribui para a construção de vínculos mais autênticos e saudáveis. Os sonhos são uma das principais vias de acesso ao inconsciente, trazendo mensagens simbólicas que ajudam no processo de individuação. Jung valorizava a análise dos sonhos como ferramenta para compreender conflitos internos, descobrir aspectos ocultos da personalidade e receber orientações do self. Interpretar sonhos exige sensibilidade para os símbolos e para as emoções envolvidas, e pode ser feito com o auxílio de um terapeuta ou através da autorreflexão. Cultivar a atenção aos sonhos pode enriquecer muito a jornada da individuação. A individuação é um processo que não pode ser apressado. Ela exige tempo para que as transformações internas aconteçam de forma sustentável e integrada. A ansiedade para alcançar resultados rápidos pode gerar frustrações e até bloqueios. Cultivar a paciência e respeitar o próprio ritmo são atitudes essenciais para quem deseja trilhar esse caminho com profundidade. Cada momento da jornada tem seu valor e aprendizado. A maturidade emocional é uma consequência natural da individuação. Ela se manifesta como maior equilíbrio, capacidade de lidar com adversidades, autoconfiança e compaixão. Essa maturidade permite enfrentar os desafios da vida com serenidade, sem negar os próprios sentimentos, mas também sem se deixar dominar por eles. É o resultado de integrar as diferentes partes da psique em harmonia. Por fim, é importante entender que a individuação não é um destino fixo, mas um processo contínuo. A cada etapa, há descobertas, avanços, recuos e novos começos. Celebrar essa jornada, com seus altos e baixos, é fundamental para manter a motivação e o amor próprio. Assim, tornar-se quem realmente somos é uma aventura de vida,
que vale a pena ser vivida com coragem, atenção e carinho. No ritmo acelerado da vida moderna, o silêncio se torna um recurso precioso para o processo de individuação. Momentos de contemplação permitem que a mente se acalme e o inconsciente se manifeste com mais clareza. Práticas contemplativas, como a meditação ou simplesmente estar em contato com a natureza, facilitam o encontro com o self. O silêncio interior cria espaço para ouvir a própria essência, afastando o ruído das pressões externas. A cultura influencia profundamente a forma como percebemos a nós mesmos e o que consideramos normal ou aceitável. Por isso, o processo de individuação muitas vezes envolve questionar valores culturais para encontrar o que ressoa verdadeiramente com nosso ser. Esse confronto pode ser difícil, pois pode gerar conflitos internos e externos. Entretanto, essa desconstrução cultural é essencial para a autenticidade e a liberdade interior. Na individuação, percebe-se que a verdade não é absoluta, mas muitas vezes relativa e multifacetada. Cada pessoa constrói sua própria percepção da realidade, baseada em suas experiências e símbolos. Aceitar essa relatividade ajuda a desenvolver humildade e abertura, essenciais para o crescimento. É um convite a viver sem rigidez, permitindo que a consciência se expanda. O corpo reflete o estado da psique, mostrando através de sintomas, tensões ou doenças, desequilíbrios emocionais ou espirituais. Prestar atenção às mensagens corporais é um passo importante na individuação. Isso implica ouvir o corpo com respeito e cuidado, reconhecendo suas necessidades e sinais. Essa consciência corporal contribui para a integração e o bem-estar geral. Os relacionamentos funcionam como espelhos que revelam partes desconhecidas de nós mesmos. Eles podem estimular o crescimento ou, por outro lado, acentuar bloqueios e feridas. Na individuação, é importante desenvolver a capacidade de escolher relações que favoreçam o autoconhecimento e a expansão pessoal. Além disso, aprender a lidar com conflitos e diferenças é uma oportunidade valiosa de crescimento. Animais simbólicos aparecem frequentemente em sonhos e imaginações, representando instintos, qualidades e aspectos da psique. Eles atuam como guias ou alertas, ajudando a compreender melhor o funcionamento interno. Estudar e refletir sobre esses símbolos pode enriquecer o processo de autoconhecimento. Por exemplo, um leão pode simbolizar coragem, enquanto uma serpente pode indicar transformação. A relação entre ego e self é dialética. O ego é o centro da consciência cotidiana, enquanto o self representa a totalidade da psique. Durante a individuação, o ego deve aprender a dialogar e se subordinar ao self para alcançar equilíbrio. Esse diálogo é marcado por tensões e desafios, pois implica a abertura para o desconhecido e o misterioso. Com o tempo, o ego se expande e se torna mais integrado, servindo ao self. O humor é um recurso psicológico valioso para lidar com as dificuldades do processo de individuação. Rir de si mesmo, reconhecer as contradições internas e enfrentar os desafios com leveza facilita o crescimento. O humor ajuda a reduzir a rigidez e o medo, abrindo espaço para a criatividade e o novo. Assim, cultivar o senso de humor é um ato de sabedoria e amor próprio. Assim como a sombra pessoal, a sombra coletiva representa os aspectos negados por grupos e sociedades. Enfrentar essa sombra exige coragem para reconhecer os erros e limitações coletivas. Esse confronto pode gerar transformações não só individuais, mas também sociais. O processo de individuação, portanto, tem uma dimensão que ultrapassa o indivíduo e contribui para o despertar coletivo. Concluindo, a individuação é a mais profunda forma de libertação interior, que leva à realização pessoal e espiritual. É uma jornada única para cada pessoa, que requer compromisso, coragem e amor. Tornar-se quem realmente se é significa viver em harmonia consigo mesmo e com o mundo, assumindo responsabilidade por sua vida. Essa realização traz paz, propósito e uma conexão autêntica com a vida. Se essa jornada sobre individuação e autoconhecimento falou com você de alguma forma, aproveite para deixar seu like. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também estão buscando sentido e transformação. E se quiser continuar explorando temas profundos como este,
Inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é um convite para mergulhar mais fundo em si mesmo. Até a próxima reflexão.